Porque se você toma uma medicação via oral, se toma uma medicação via oral, é porque você vai ter uma medicação que vai ter um resultado mais lento. Você está muito ruim, você vai para uma emergência, você vai tomar uma medicação endovenosa. Então, assim, depende muito qual o fator que determina a vida da escolha para você vai ter o resultado escolhido. Então, aqui, tipo de ação desejada, rapidez da ação desejada, que eu falei, né? Então, se você está muito ruim, então geralmente você vai para uma emergência. Na emergência, não se toma medicação oral, se toma medicação geralmente endovenosa ou intramuscular. A natureza do medicamento. Então, vamos lá. Então, as medicações, elas são classificadas em 5. Nós temos as enterais, as parenterais, as tópicas, as inalatórias e as acidentais, tá bom? E nós vamos estar estudando cada uma delas. As medicações enterais são as medicações via orais. As vias orais, elas são medicações, os comprimidos que nós tomamos pela boca, né? E quais são as vantagens das medicações vias orais? A medicação via oral ela tem uma grande vantagem, porque você auto se medica. Você está com uma dor de cabeça, toma uma dipirona. Ou você vai na farmácia, conversa com o farmacêutico, fala o seu probleminha, ele vai lá e vai te medicar uma medicação, tá? Ela é econômica, ela é fácil, ela é indolor, ela é confortável. A possibilidade de remover o medicamento, a pessoa toma uma quantidade muito grande de medicação, tem como reverter? Tem. Você vai para a emergência, vai fazer uma lavagem gástrica e você vai estar revertendo aquela ação daquela medicação. E os efeitos locais, e a vantagem também que tem os efeitos locais e os efeitos sistêmicos. Então, a medicação oral, ela passa por todo o sistema do nosso organismo. Então, ela vai para o fígado, lá no fígado vai ocorrer o que? A biotransformação daquela medicação, ela vai ser sintetizada e nessa sintetização, você vai ter a quantidade exata daquela medicação na sua corrente sanguínea. Então, ela vai primeiro para o fígado, vai ocorrer a biotransformação e nessa biotransformação vai ser tirada a quantidade exata. E quais são as formas farmacêuticas? Nós temos as cápsulas, os comprimidos e diversas outras, né? Nós temos os xaropes, medicação em líquida também, as soluções. E quais são quais as desvantagens, né? Então, tudo que tem vantagem tem a desvantagem também. A desvantagem, nós temos a absorção variável, que é ineficiente. Então, muitas vezes tem um comprimido que ele é tão grande, mas não é todo aquele comprimido que o nosso organismo vai absorver. E muitas vezes aquela quantidade não é o suficiente. Muitos pacientes, tem pacientes que se sentem bem com uma medicação e tem pacientes que não. Então, depende muito de cada paciente. O período de latência, médio a longo. O que é o período de latência? O período de latência é o tempo que a medicação ela vai sofrer efeito no seu organismo. Então, geralmente, você vai tomar uma medicação de 6 em 6 horas. Isso significa que durante 6 horas, aquela medicação está tendo uma ação e um efeito no seu organismo. Então, tem um período de latência que ele pode ser médio ou longo. Tem medicações que é 12 em 12 horas, é uma vez ao dia, né? Então, o tempo de latência dele é um pouquinho mais longo. A ação dos sucos digestivos, né? Que muitas vezes nós tomamos uma medicação e o nosso organismo sofre por conta dessa medicação. Muitas vezes tem alguma interação medicamentosa, muito acidez. Então, eu tomei uma medicação, atacou meu fígado por conta disso. A interação com alimentos, tem medicação que você não pode estar tomando com certo tipo de alimento. Por quê? Você tomando com esse certo tipo de alimento, vai cortar o efeito da medicação. Nós temos o exemplo do leite, né?
O leite em si, ele corta a ação de alguns medicamentos. Se vocês forem ler a bula do medicamento, lá vai estar dizendo: medicação tal, não pode estar tomando com leite por conta da ação, que muitas vezes diminui a ação da medicação. Então, tem interação com os alimentos. Pacientes não colaboradores. Então, paciente inconsciente, paciente, muitas vezes, tem um paciente que está com Alzheimer, né, em casa, né? Então, muitas vezes, se você for dar uma medicação para ele tomar, oral, ele não vai tomar. Então, e os pacientes também de UTI, né? Paciente de UTI só pode tomar medicação endovenosa por conta disso, né? Que não tem condição de dar uma medicação oral para o paciente. E o sabor. Nem todos os medicamentos têm um sabor agradável. Então, principalmente criança. Criança, a gente dá uma medicação e a criança muitas vezes vai dar um trabalho, né? Então, a maioria dos medicamentos para a área pediátrica, aí tem que ter sabor. E mesmo com sabor, tem crianças que não tomam. Então, tem essa dificuldade, né? Fenômeno de primeira passagem pelo fígado, como eu falei. Toda medicação oral, ela tem que ir lá pro fígado. O fígado lá, ela vai sintetizar, ela vai quebrar essa medicação. Por isso que tem medicação que ataca o fígado. Vamos dizer essa palavra mais grosseira, né? Ataca o fígado. Então, por quê? Porque ela vai lá no fígado que vai estar quebrando aquela medicação, que vai sintetizar, que vai transformar essa medicação de uma forma que a corrente sanguínea ela possa estar absorvendo. Então, ela tem essa passagem, é o fenômeno de primeira passagem, que é lá no fígado, que é sintetizado. E o pH do trato gastrointestinal, que muitas vezes o nosso pH é um pH muito ácido ou muito básico, que não combina com a medicação. Então, se ela não combina com a medicação, ela vai ter uma dificuldade de absorver aquela medicação. Então, isso é muito relevante, né? Tem paciente que se dá muito bem com uma medicação e tem paciente que não. E tem paciente que tem que tomar uma medicação para uma coisa e vai ter que tomar uma outra medicação por conta daquela medicação não vir a trazer algum dano para aquele paciente. E nós temos a via bucal sublingual, né? Que são as mucosas orais, sublinguais. Então, essa medicação é uma medicação que fica embaixo da língua. Então, é uma medicação sublingual. Ela é de fácil. Qual vai ser a vantagem, né? Ela é de fácil acesso, de aplicação. A circulação sistêmica ela é rica, ela é alta vascularizada. Então, se você fizer uma medicação embaixo da língua, muito cuidado, porque é uma região muito vascularizada. Então, esse local, ele não vai passar por fenômeno de primeira passagem, ele vai direto para a corrente sanguínea, ele não vai para o fígado. Então, de lá já vai para a corrente sanguínea. Então, muito cuidado se você for pegar uma medicação e colocar debaixo da minha língua. O efeito é muito rápido, tá? A latência é curta, então o tempo de latência é muito curto, o tempo para ter uma ação é muito rápido. E as drogas geralmente são lipossolúveis, então não é qualquer medicação que você tem que se coloca embaixo da língua. São algumas medicações que elas são apropriadas, tá? E as medicações de emergência, nós temos o exemplo da medicação Adalat, né, que ela até saiu já no mercado. O Adalat era uma medicação utilizada em pessoas que estavam com a pressão muito alta. Então, se colocava essa medicação embaixo da língua e instantaneamente a pressão baixava. A pressão baixava muito rápido. Nós temos as formas farmacêuticas, nós temos os comprimidos, temos partilhas, temos soluções aerosóis, que também são sublinguais e de mucosa oral, né? Bucal, nós temos medicação que são borrifada, ou colocar a forma da droga entre a bochecha e a gengiva. Então, são alguns tipos de medicações e alguns exemplos.
A sublingual, nós temos a fórmula colocada embaixo da língua, drogas que devem ser concentradas muito baixas e ser solúveis em saliva. Então, geralmente, a concentração, a dosagem dela é bem pequenininha, não é uma dosagem muito alta, porque por conta dela ser direto na corrente sanguínea, então a dosagem tem que ser pequenininha, né? Porque se for uma dosagem grande... Aqui nós temos a imagem de como se coloca, né? E o local da forma sublingual. E quais são as desvantagens, né? Paciente inconsciente, paciente que está na UTI, não pode, né? Jamais fazer uma via bucal ou sublingual. Irritação, né? Muitas vezes aquela medicação irrita. Você colocou a medicação, irritou, ficou vermelha, né? E a dificuldade em pediatria. Em pediatria, nem pensar em fazer esse local, porque se for uma medicação doce, ela não vai querer colocar debaixo da língua, ela vai querer sugar aquela medicação, né? Ou comer, ou se for ruim também ela não vai deixar. E a via retal, né? A via retal é uma região quase que ninguém se utiliza, né? A gente já vê, é uma região muito difícil de se utilizar, mas é uma região muito boa. Ela tem uma circulação sistêmica, ela não passa pelo fenômeno de primeira passagem, não se passa lá pelo fígado. Paciente não colaborador, semiconsciente, geralmente paciente semiconsciente ele pode estar utilizando, né? Paciente com vômito, tudo que eu tomo vomito, tudo que eu tomo vomito. Então vamos fazer uma via retal, né? Então é uma via muito boa para crianças, para bebês, né? Então a impossibilidade da via oral, que muitas vezes a via oral não tem como, tá ferida, né? E a impossibilidade da via parenteral também, então é uma vantagem muito boa. E as formas farmacêuticas, nós temos os supositórios, né, que são muito utilizados, os enemas, nós temos alguns tipos de medicação, nós temos o diazepam, midazolam, metronidazol, aminofilina, drogas antipiréticas, os anti-inflamatórios, os antieméticos e os anticonvulsivantes, que são medicações apropriadas para via retal. Quando vocês forem ver o slide de vocês vão ver todas essas imagens, isso que eu tô falando aqui, tá, gente? Porque não tem como eu focar só no slide, né? Então, como vocês têm o slide, vocês podem olhar o slide depois, tá? E a via retal? Quais são as desvantagens da via retal? Nós temos que ela é impopular, ela é desconfortável, né? Ninguém gosta muito dessa via. Pode ocasionar uma lesão na mucosa, um incômodo, a expulsão, nosso próprio organismo pode expulsar. A absorção muitas vezes é irregular ou incompleta e a superfície pequena de absorção retal. É muito pequena a região do ânus, gente. Então, essa regiãozinha é só esse pedacinho aqui, vamos supor, né? Então, é muito pequena. Então, muitas vezes, absorve tudo, mas não absorve a quantidade que ela para ser absorvida. Então, muitas vezes, por ser uma região pequena, de absorção pouca, muitas vezes não tem o efeito que deveria ter. E a via intramuscular, né? A via intramuscular, nós temos o efeito, né, com segurança. O tecido muscular é mais vascularizado que o tecido adiposo. Via de depósito forma um depósito no músculo e geralmente provoca o início de ação mais lento e de maior duração do que a administração intravenosa. Então, quando você aplica uma medicação intramuscular, você pega uma seringa, uma agulha, aplicou uma medicação intramuscular. Quando você aplica essa medicação intramuscular, lá no seu músculo vai ter um depósito daquela medicação. E durante o dia todinho você vai ter uma ação, o nosso organismo vai estar absorvendo aos poucos. Então,
Ela é uma ação que ela tem uma duração mais longa. Ela não tem uma duração instantânea. Eu tomei uma injeção agora, eu vou ter um efeito agora. Não, vai demorar um pouquinho, mas é mais rápido do que a via oral. E ao longo do tempo, ela vai ter uma resposta mais longa, né? Então, é uma região muito, é uma via muito boa, é de fácil aplicação, né? Aqui nós temos a região do deltoide não, do glúteo. Então, do glúteo, né, que nós temos, eu vou ensinar isso na aula prática para vocês, tá bom, gente? Nós temos a região do glúteo, o quadrante, o local que tem que ser aplicado. Aqui nós temos todas as regiões, né, que são aplicadas, medicações intramuscular, os locais, não é em qualquer local. Nós temos o local correto. É importante o conhecimento da anatomia. Aqui nós temos as seringas. E a via intramuscular. Quais são as desvantagens? Ela é dolorosa. Quem é que gosta de receber uma injeção? Ninguém, né? Então, ela é dolorosa. Ela dói. E dependendo de alguma medicação, ela pode doer um pouquinho mais que as outras. E as substâncias irritantes ou com pH diferente não suporta grandes volumes. Então, a medicação intramuscular, o máximo que ela pode receber é 5 ml. Ela não consegue receber mais que isso, tá? Então é o máximo. É a dosagem máxima que o músculo pode estar recebendo, 5 ml. A absorção relacionada com o tipo de substância. Nós temos a solução aquosa, que é a absorção rápida, e a solução oleosa, que é a absorção lenta. Geralmente as soluções oleosas, elas são soluções mais doloridas. Então, geralmente os pacientes, eles vão ter um pouquinho mais de dor. E as formas farmacêuticas, nós temos as injeções, o músculo deltoide, glúteo, vasto lateral, que são os locais, né, que se aplicam as medicações intramusculares. E a severa vasoconstrução ou hipoperfusão retardarão a absorção das moléculas das drogas. Então, quando se aplica uma medicação intramuscular, a pessoa tem que relaxar. Porque se ela não relaxar a musculatura, ela contrair, o que vai acontecer? Ela vai estar lesionando aquela musculatura. Por isso que a gente diz, olha, relaxa, porque se não relaxar, vai estar contraindo. E se contrair aquela musculatura, vai causar uma lesão, vai doer, vai ficar endemasiado. Por isso é muito importante sempre perguntar, falar para o paciente, olha, relaxa, não contrai por conta disso. Então ela vai sentir um pouquinho de dor. A gente vê muito isso em crianças, né? Quando vão tomar. Geralmente a criança não tem domínio. A gente tem que ter o domínio sobre elas, né? Então geralmente as crianças elas contraem, né, na hora. Então tem que fazer uma compressa fria para estar melhorando aquele local, para não ter edema, né? Diminuir o edema, diminuir o rubor, diminuir o inchaço. Então tudo isso. Não é a mão do enfermeiro, né? Que muitas vezes, a mão do enfermeiro é ruim de aplicar. Não é a mão do enfermeiro. É a ação que foi realizada naquele momento, que foi uma ação incorreta. E quais são as recomendações, né? Locais de aplicação, nós temos o deltoide, o bruto, o vento bruto e a posição da agulha perpendicular ao músculo. Então, nós temos a musculatura, né? Se você for cortar uma carne de boi, né? Vocês vão ver que os feixes da carne, elas são perpendiculares, né? Elas não são assim retas, elas são perpendiculares. Então, quando você for aplicar a injeção, a agulha, ela tem que, o buraquinho, né, da agulha, ela tem que estar perpendicular, não para cima nem para baixo, ela tem que estar perpendicular ao feixe da musculatura. Então, geralmente é lateralizado, né, aquele buraquinho. E o ângulo, ele tem que ser de 90 graus, então tem que ser um ângulo assim. Se você vai aplicar aqui no deltoide, por exemplo, que não é aqui não, tá, gente? É aqui, ó.
deltoide. Você vai ter que aplicar a seringa dessa forma, tá? Não é assim, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim. E o buraquinho da agulha tem que ficar perpendicular ao músculo, tá bom? Tem que aspirar antes da aplicação. Por que é importante estar aspirando, gente? Você pode pegar um vaso. Se você pegar um vaso, o que vai acontecer? Você vai pegar um vaso e aquela medicação de verde para o músculo vai para a corrente sanguínea. A dosagem da concentração da medicação intramuscular é totalmente diferente da medicação endovenosa. Então, é uma dosagem muito grande para endovenosa. Então, se você aspirou, veio um pouquinho de sangue, você já interrompe aquela medicação. Você retira e faz todo o processo novamente. Pega outra medicação e vai aplicar no paciente. A escolha do binzel, né, que é muito importante. O pessoal é importante ser treinado para se fazer uma medicação. Tem que ter conhecimento, né? Conhecimento da anatomia, conhecimento da farmacologia. E a asepsia do local, né? Sempre tem que fazer a asepsia do local. E a via intramuscular. Quais são os riscos dessa via intramuscular? Nós temos o trauma ou compressão acidental de nervos, que é injeção acidental em veias ou artérias, difusão da solução e injeção em músculo contraído. Então, esses são os riscos, né? Quais são esses riscos? Pode ocasionar um trauma, pode ocasionar uma injeção acidental em veia ou artéria, como eu falei para vocês, uma difusão da solução e uma injeção em músculo contraído, que jamais você pode aplicar em músculo contraído, né? Sempre pedir para o paciente relaxar. Lesão do músculo por soluções irritantes. Muitas vezes aquela medicação ela é muito irritante, que na pele muitas vezes vai ficar vermelhinha, né? Ai, ficou vermelho, meu músculo. Mas é por conta da medicação que tem alguma solução, algum ingrediente que fez com que ocorresse essa irritação. Pode ocorrer abscessos, necrose tecidual. E a via endovenosa, né? Quais são as vantagens da via endovenosa? O efeito farmacológico é imediato. Então, você chegou na maternidade ou no HGR muito ruim, muito dor de cabeça, tomou medicação na veia, é muito rápido, de torno de 10 a 15 segundos. Então, assim como ela tem muitas vantagens, ela tem muitas desvantagens também. Então, é importante ter o controle da dose, né, titulação cuidadosa da droga, infusões contínuas, né? Admite grandes volumes, permite substâncias com pH diferente da neutralidade. Então, ela permite tudo isso. E o uso, geralmente, onde se usa muito endovenosa? Nos hospitais, no grande traumas, pacientes com queimaduras, hipovolêmico, insuficiência cardíaca severa. Então, o paciente que está morrendo, você vai aplicar, o paciente vai tomar remédio por onde? Pela veia. Não tem como tomar em outro local, não, que é a mais rápido possível, né? E o tempo de ação, né, são 20 segundos para que se misture o suficiente com o volume de sangue no máximo, tá, gente? Pode ser menos. Geralmente esse é o tempo. É o tempo que mistura com o volume do sangue e o sangue vai estar circulando no organismo para estar absorvendo aquela medicação. Aqui nós temos imagens, né, de seringa, de endovenosa. E quais são as desvantagens? As desvantagens são várias, né? O efeito farmacológico é imediato, por isso tem que ter atenção. Se você errou aquela medicação, já era. Rezar, orar para Deus não matar, para aquele paciente não morrer, né? Então é muito importante você saber o que está realmente fazendo. O pessoal tem que estar competente, pode ocorrer irritação no local da aplicação, a facilidade de intoxicação é muito grande e o acidente tromboembólico, né? Então o paciente pode ter um acidente tromboembolítico, né?
por conta daquela medicação. Aqui nós temos imagem, né? E quais são as complicações, né? Além dos riscos, nós temos as complicações. Então, o paciente pode ter febrite. O que é febrite? Inflamação nas veias, tromboembolite, acidentes embólicos, infecções, extravasamento, necrose, sobrecargas circulatórias, reações alérgicas. E a via subcutânea, né? A via subcutânea é a absorção constante e lenta, tecido adiposo. Geralmente, quais são essas medicações? Insulina, né? Heparina, implantes sobre a pele, que são aquelas anticoncepcionais, né? Subcutâneos, e substâncias não irritantes também. Aqui nós temos as imagens dos locais que pode ser aplicado a insulina, né? Ou heparina, medicações subcutâneas. Aqui nós temos o ângulo que é utilizado, como é realizado esse ângulo para a administração dessa medicação. E a via intradérmica, né? A outra via, que é a via de fácil acesso, nós somos locais sistêmicos. Geralmente a via intradérmica, gente, nós temos o exemplo da vacina de BCG, ela é intradérmica, né? Que faz aquela feridinha no braço do bebê, né? E com o tempo vai cicatrizar, vai ficar a marquinha. Então aquela via é uma via intradérmica, ela é no máximo injetado 0,2 ml, é bem pequenininho. Ela é entre a pele e o músculo. Tem que ser realizada entre a pele e o músculo. Aqui nós temos imagem, né? Como que ela é realizada na região bem mesmo, só na pelezinha. E tem que fazer essa bolinha. Se não fizer a bolinha, é porque não foi subcutâneo. Intradérmica, na verdade. Aí nós temos o ângulo de 10 a 15 graus Celsius. A 15 graus só, tá, gente? Nada de Celsius, não. Tô caducando. E outras vias parenterais, nós temos a intratecal, que são drogas injetadas no espaço supraracnoide, que isso já não é um enfermeiro que pode fazer, né? É médico. Nós temos a intraperitoneal, a intraarticular, que são nos espaços articulares para efeito local, por exemplo, as artrites. Nós temos a epidural, que a epidural é um tipo que é realizado lá na coluna vertebral. Nós temos o anestésico, né? Que geralmente é utilizado nos partos cesarianos. Aqui nós temos as imagens dessas vias, né, que são realizadas. E outras vias de administração, nós temos a intra-auricular, ouvido, canal auditivo, a intraocular, que é a pulmonar, que é excepcional para a absorção de drogas para ressuscitação, como adrenalina. A pessoa que está entubada, eles entubam e já aplicam a medicação lá dentro do tubo, que vai direto para o pulmão. O pulmão, ele absorve muito rápido. Absorvendo, né, ele vai direto já para a corrente sanguínea. A dérmica, né, que são as pomadas, os cremes, as loções, que geralmente é um efeito local. A nasal, que são vasoconstritores, né? E a acidental, que é acidental, erro da medicação, né? Você aplicou no local incorreto. E a via vaginal, né? Que ela é tópica também. Nós temos os cremes vaginais, nós temos as preparações higiênicas, os contraceptivos, drogas para induzir trabalhos de parto e drogas antifúngicas, que é muito importante ter o conhecimento de todas as vias, né? Aqui, gente, nós temos as drogas para induzir o trabalho de parto. Nós temos o exemplo do misoprostol. O misoprostol é uma medicação que se coloca um comprimido bem pequenininho que se coloca lá no canal do útero. Então, às vezes a paciente está com dificuldade de dilatar, né? Então se coloca lá para estar dilatando.
Esse misoprostol é o mesmo Citotec que muitas pessoas compram, né, irregularmente para fazer abortamento. E aqui nós temos imagens, né, de seringa. E terminamos a nossa aula por aqui, gente. Então, desejo para vocês bons estudos. Eu quero que vocês façam uma atividade, né? Então, todo final de aula que for para você, eu vou dar uma atividade. E vocês pegam 3 tipos de medicação. Pode ser oral, pode ser endovenosa, pode ser intramuscular, pode ser uma de cada. Vocês vão anotar no caderno de vocês. Medicação X, colocar para que serve aquela medicação, colocar como é que funciona, o mecanismo de ação. Qual o mecanismo de ação? Ele vai agir como? Então, eu quero que vocês façam tudo isso. E os efeitos colaterais? Qual o horário que toma essa medicação? Colocar no caderno, tá? Então, até o momento, eu não estou pegando nenhuma atividade. Não estou pedindo para vocês mandarem para mim. Então, eu vou esperar a coordenação. Tudo que eu estou fazendo aqui é por conta do que a coordenação está mandando. Então, a coordenação mandou pegar todas as atividades. Eu vou pegar de todas as atividades, tá bom? Então, vou manter vocês informados. Qualquer dúvida, é só perguntar, entrar em contato, perguntar, professora, eu não entendi a aula, que a gente pode estar tirando as dúvidas, tá bom? Desejo para vocês que essa quarentena passe logo, porque a gente precisa ter nossas aulas práticas presenciais, né? Porque online é muito difícil, gente. A gente aprender online, aula prática, né? Então, desejo tudo de bom para vocês. Qualquer coisa, é só mandar mensagem que a professora vai estar respondendo, tá? Então, fique com Deus, se cuidem, tá, gente? Beijo, tchau.